Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 27. O tema que Jesus me deu esta mensagem na madrugada, que depois do culto de obreiros que teve ontem, que foi maravilhoso, mas já saí correndo aqui daqui, fui para minha casa, cheguei em casa por volta de quase 11 da noite, e já em seguida já fui estudar, avancei um pouco a madrugada, já às 6 da manhã já estávamos acordados para a consagração aqui hoje, mas Deus trouxe uma palavra de vitória para você hoje, tá? Aqui o tema que Jesus me deu para essa mensagem hoje é: levando o inimigo para casa. É uma mensagem um tema que dá arrepio, mas é um tema que vai tratar muito conosco esta manhã, em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um amém na igreja? Levando o inimigo para casa. Eu não quero levar esse diabo para casa de jeito nenhum. Não é verdade, irmão? Mas nessas vezes nós nos vigiamos, acabamos dando essa brechinha. Então vamos ler aqui então 2 Crônicas capítulo 32, versículo 27, que diz assim: teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, proveu-se de tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda sorte de objetos desejáveis. Agora vamos ver aqui versículo 31. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Amém? Irmãos, Ezequias, dois momentos da vida dele, a qual foi até o povo de Senaqueribe, ao rei de Babilônia, souberam o que Deus fez na vida desse homem. Duas coisas que nós podemos notar aqui, que a primeira foi quando Deus deu a vitória para ele, que foi dizimado de uma vez só 185 mil homens, que um anjo só no vale acabou com esses homens, que era o exército de Senaqueribe que ia contra ajudar a Ezequias. A segunda coisa que aconteceu na vida de Ezequias foi a cura sobrenatural, um milagre que Deus fez. Primeiro o profeta Isaías falou: vai, arruma a tua casa porque você vai morrer. Ele estava doente, ele estava mal, mas ele foi avisado: arruma a tua casa que você vai embora. Mas depois ele se vira contra a parede, ele ora, ele pede: Deus, você lembra de mim, Deus? Eu fui fiel ao Senhor, eu fiz isso. Aí Deus pede para o profeta voltar e fala: fala aí que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida nele. Dá um glória aí, irmão. Então são duas coisas que Deus fez, além de muita riqueza que Deus deu para este homem. Deus encheu ele de prata, de ouro, deu um grande poder bélico, que é de armas para este homem. Ele passou a ter coisas que a Bíblia relata que não teve rei como esse também, que teve tanto poder como ele teve. Só que Ezequias, ele cometeu algo, irmão, que muitos podem estar cometendo hoje. Não vigiou, ele não tomou cuidado com a sua vida. Veja, tudo que Deus faz na nossa vida percorre a redondeza. O que quer dizer isso? Tudo que Deus faz na nossa vida, Deus faz com que até aqueles que não crê passam a saber das maravilhas que Deus tem feito. E aqui você veja que diz que Ezequias, ele foi um homem muito abençoado, mas só que chegou uma hora que Deus quis provar ele, para ver o que estava no coração dele. Irmão, Deus, ele sempre prova para nos aprovar. Não é intenção de Deus. Deus, quando chamou os discípulos, falou assim: vamos passar para o outro lado da margem. Jesus não disse para ele: vamos afundar no meio do mar.
Jesus disse: vamos para o outro lado. Então Jesus nunca te chama para alguma coisa para te matar, mas é para chegar para o outro lado. Posso ouvir um amém na igreja? Quando Jesus disse para os discípulos: vamos passar para outra margem, mas não disse que teria tempestade, mas ele disse: nós vamos chegar do outro lado. Irmão, às vezes acontecem situações na minha vida e na sua, mas não é porque Deus não te ama. É como está escrito aqui: o Senhor quis fazer conhecer tudo que estava no teu coração. Meu irmão, Deus, Ele sabe, Ele conhece eu e você, não é pelo que eu estou falando, mas pelo que sai daqui do coração. Muitas pessoas às vezes falam coisas bonitas, palavras bonitas, mas não são da alma, não são verdadeiras. E a pessoa, ela mostra que realmente ela ama a Deus é na hora da prova, é naquele momento difícil. É o momento que quando Ezequias ele tirou todos os altares que tinha no templo, limpou, fez uma limpeza, trouxe de volta a adoração à casa de Deus. E depois dessas coisas acontece isso com ele. Vem esse levante de Senaqueribe, e depois vem a enfermidade. Deus provou ele. Quantas vezes Deus está nos testando em alguma coisa, para ver que realmente o que está aqui, ó, nesse coração. Sabe, irmão, uma coisa eu falo a você: não deixa o teu coração te enganar. Eu senti no meu coração. Irmão, o coração muitas vezes te engana. Você tem que fazer o que Deus manda. O coração engana muita gente. O meu coração disse, eu vou fazer. Não, o teu coração não fala nada, irmão. A Bíblia mesmo diz que enganoso é o coração. O coração engana o homem. Mas Deus, Ele quis dizer que eu vou provar o coração dele, vou provar a vida dele, que eu quero ver se realmente ele me ama ainda, ou ele ama o que ele tem. Deus, Ele quer nos encher de bênção. Sabia disso? O pai que ama um filho, ele quer dar muitos presentes para o filho. É verdade, não é? O pai que às vezes tem condição, ele sempre vai querer presentear o filho. Quando ele passa, ele vai viajar, ele passa num shoppingzinho, ou passa numa loja, ele não vai embora para casa se não levar aquele presente daquela cidade que ele foi, porque ele ama. Deus, irmão, Ele deu tanta coisa para Ezequiel, ele falou assim: deixa eu provar o coração dele. Às vezes você fala: puxa, estava indo tudo bem na minha vida, e de repente veio isso. Ei, irmão, eu não estou dizendo para você agradecer pelas provas, mas estou dizendo para você olhar para o alto e dizer: Senhor, seja o que for, mas eu vou vencer. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, tudo nessa vida tem um propósito de Deus. Eu quero que você abra comigo em Isaías capítulo 39, vamos rápido, para a gente poder ministrar o que Deus tem para vocês. Isaías 39, está no versículo 1. Isaías capítulo 39, versículo 1, quem encontrou diga amém. Vamos lá então. Nesse tempo Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido, ou seja, já estava curado. Olha aqui para mim, irmão, olha como que o diabo é. Primeira coisa que ele faz, ele manda um presentinho para você. Você veja que esse rei não é o rei que era do povo de Israel, era de Babilônia. Era um povo, vamos dizer assim, inimigo de Israel. E também não era um povo que dava para caminhar, porque era julgo desigual. Mas você veja que eles souberam de mais uma vitória de Ezequias. Poxa, o cara estava morrendo, agora está de pé, vamos até ele. O inimigo, ele não pode ver o servo de Deus se levantando, que ele tenta vir com alguma dele. O inimigo não pode ver você se levantando de novo, que ele vem com as suas cartas, seus presentinhos para tentar te seduzir, para tentar tirar você da bênção.
E aqui, este rei, ele sabia com quem ele estava lidando. Primeiro, ele sabia que Deus era com Ezequias, porque Ezequias conseguiu dizimar um exército de 185 mil homens, numa tacada só. Pá! É como se você matasse com uma paulada só de tudo uma vez. E foi assim que aconteceu. E também depois ele soube que ele estava para morrer. Enquanto ele estava para morrer, o inimigo, o rei da Babilônia, não mandava presente, não mandava carta. Mas quando ele se levantou, ele mandou uma cartinha, ele mandou um presentinho. E com certeza esse presente não era um presente qualquer, não. Não é uma caixa de bombom, não era uma caneta de presente, não era um cartão, era o presente junto com uma carta. Porque ele soube que Ezequias tinha sido curado. Ezequias tinha recebido a vitória de Deus novamente. A cada vitória que eu tenho na minha vida, sempre tem um adversário. Escute isso, guarde isso no teu coração. A cada vitória que Deus te der, o inimigo sempre vem com uma, mas a vitória continua sendo sua. Fala assim: a vitória continua sendo minha. Posso ouvir um amém na igreja? Mas olha aqui, ó, você veja que ele mandou primeiro o presente e mandou a carta. Por quê, irmão? Ele quer abrir o caminho. Ele não vai chegar lá com tudo, se apresentar e vai entrar com tudo na casa de Ezequias, no palácio. Primeiro ele manda a carta, irmão. Primeiro ele manda, o louvor, manda o presente. Quer dizer, eu vou lapidar, eu vou preparar o coração dele. Primeiro eu coloco lá dentro o presente, faço um agrado com ele, aí eu entro. O diabo, irmão, ele não entra numa casa assim, com tudo, bum, já vai entrando. Primeiro também, às vezes ele manda algumas situaçõezinhas para tirar o foco seu. Esse presente que ele recebeu do rei, a intenção do rei qual que é? Eu tenho o rei Ezequias, o cara tem um armamento forte, tem aí, Deus é com ele, eu preciso de um desse aqui, para se aliar comigo, para derrotar a Síria. Eu tenho quem eu quero, eu vou pegar esse homem aí, eu vou arrebentar a boca do balão. Irmão, existem certas amizades que eu e você não podemos compartilhar, queridos. Existem certas amizades, não que nós temos que ser ET, né? Uma vez eu participei de uma reunião de família, onde se juntou todos, os irmãos e cunhadas, minha mãe, e eu participei, algum deles bebendo, né? E eu vi para lá no meio deles, mas nós não participávamos daquilo que faziam, mas eu estava lá na festa, porque era da família, e eu conversava, brincava, mas continuando com a minha postura de servo de Deus. E quando eu estava indo embora, uma das minhas cunhadas me abordou, o bispo, e disse: nossa, eu pensei que ia ser uma situação esquisita vocês estarem aqui, porque vocês são um crente, então eu achava que, sei lá, vocês iam ficar amuados pelo canto, cara feia, não sei, mas não, vocês trouxeram alegria. Nós não participamos da mesa, mas participamos junto com eles. Não compartilhamos o que eles estavam fazendo, mas compartilhamos a comunhão. Está entendendo, irmão? É isso que é glorificar a Deus. Isso que é glorificar a Deus. E aqui Ezequias não era bem isso que estava acontecendo, não. Ezequias, ele recebia um presente, uma carta, um agrado, para que o rei pudesse chegar. Irmão, vigia. Vigia com os presentes que entram na tua casa, querido. Vigia com o que entra dentro do teu lar. Às vezes tem presentes que entram lá, não é de Deus, não. E você está abrindo a porta para o diabo entrar no seu lar, sem você perceber.
Vigia com os presentes que às vezes você recebe. Que às vezes tem pessoas que acham que não tem nada a ver, que tem isso aqui, não tem problema ter na minha casa, eu sou servo de Deus. O que eu ensino à igreja é ter discernimento espiritual. Em tudo ter visão de Deus, o que eu posso e o que eu não posso. Eu não posso viver uma vida em uma jaula, como se eu não pudesse viver. Mas eu tenho que entender que tem coisas que não me convêm, que não são bênção para dentro do meu lar. E o diabo, aqui usando esse homem, ele manda o primeiro presente. Olha o versículo 2. Mas olha o que diz aqui, ó. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, especiarias, os óleos finos. Olha, todo o seu arsenal, toda a sua arma de guerra, e tudo quanto se achava nos tesouros, nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Irmão, olha aqui para mim. As cartas e o presente foi enviada pelo inimigo. A Bíblia diz que Ezequias se agradou disso. Oh, irmão, toma cuidado. Vigia com a tua casa, irmão. Deus vai te acumular de tanta bênção, querido. Deus vai te acumular de tanta coisa linda no seu lar, né? Eu não estou falando só de coisas materiais, não. Mas aqui, Ezequias, ele foi enganado. Ele ficou tão assim, orgulhoso por aquela carta, que todo o rei deve ter dito: ó, Deus é contigo, rapaz. Olha que coisa que Deus fez, você foi curado, olha, você é forte, olha, você é isso, você é aquilo, e aquele presentão. E Ezequias lá chega e faz isso: pode entrar. Só que Ezequias não mandou Jesus entrar, não foi Deus que ele mandou entrar, foi o inimigo. Ele levou o inimigo para casa. Ele levou o próprio inimigo para dentro do lar. Sabe o que ele fez? Olha aqui, ó. Olha essa televisão 3D que eu comprei. Põe um óculos para você ver como é que é legal. Olha o carrão que eu tenho. Dá uma olhada, ó. Tem turbo. Foi Deus que, ó. Aqui não diz que ele fala que foi Deus que deu. Ele fala assim: olha o que eu tenho. Vem ver o quarto meu e da minha esposa. Dá uma olhada na minha cama. Olha a cama. Um dia eu dormi no chão, no colchão. Olha agora, eu dormo nessa cama. Vem ver aqui. Dá uma olhada no meu quarto. Vocês gostaram do meu quarto? Agora eu vou mostrar para vocês os quartos dos meus filhos. Vem ver os quartos deles. Olha aí para você ver. Olha quanta coisa tem. Olha o que eles têm aqui. Olha o que eu tenho na minha casa. Aí ele vai e mostra aquilo que não era para mostrar, e é o que o diabo queria ver: o arsenal, as armas de guerra. Porque o inimigo, sabendo o que ele tinha, se um dia se levantasse contra ele, ele sabia o que ele faria para derrubar Ezequias. Irmão, às vezes nós permitimos que nós levamos o inimigo para casa. Nem sempre é eu não estou dizendo inimigo, pessoas, mas às vezes tem pessoas que não estão preparadas para entrar na sua casa. Existem pessoas, irmão, que não estão preparadas para sentar na mesa para comer com você, querido. Existem pessoas, amigos teus, que não estão preparados para você chamar agora para o almoço e comer um churrasco com você. Existem pessoas que não estão preparadas para isso. Mas existem pessoas que elas querem chegar e entrar na sua casa de qualquer jeito. Do que ela faz? Vai fazer um agrado. O inimigo vai usar uma pessoa para fazer um agradinho com você, para você cair e falar: não, então vem, vamos lá. Mas eu não digo só de pessoas, mas também falo de coisas que às vezes muitos não vigiam dentro do seu lar. Liga a televisão, não percebe o que está assistindo, não é? Não percebe que através de uma novela, essas
novelas hoje que são, vamos dizer, destruidoras, principalmente de casamentos. Não sei se você reparar que muitas dessas novelas têm o quê? Adultério, prostituição, homossexualismo, ensina tudo isso. E as pessoas às vezes falam, não, é só uma história, mas você está abrindo, você está levando o inimigo para casa. Querido, veja, nós não estamos aqui ministrando uma certa doutrina, um certo costume de crente, não, é uma realidade do que acontece no mundo de hoje. Não precisa saber ser crente para saber, mas muitos não querem aceitar. Agora você veja que ele chegou, ele mostrou tudo o que ele tinha ganhado, mas quem deu tudo aquilo para ele foi Deus. Veja se você vê Ezequias falando assim, olha, eu quero que você saiba que tudo que eu tenho aqui foi Deus que me deu, eu vou falar de Deus para a tua vida. Ele não fala de Deus, ele fala das bênçãos. Quantas pessoas têm a oportunidade, quando levam um incrédulo dentro de casa, e falam assim, olha, poxa, que casa bonita, foi Jesus que me deu, vem cá, eu quero falar dele para você. Quando alguém entra na minha casa e não é crente, irmão, o que acontece? Pode acontecer alguém da familiar que veio, eles vão ter que ouvir louvor dentro de casa. Eles vão ter que, se um dia eu convido a família para tomar um café, ou vir participar de uma festa, uma reunião, eles vão ter que tomar refrigerante comigo. Na minha casa é refrigerante, água ou suco, que ele preferir, menos o que ele quer, ainda que manda presentinho, mas eu não vou deixar o inimigo entrar na minha casa. E muitas pessoas estão levando o inimigo para o lar e não estão percebendo. E Ezequias, quando ele levou aquele rei incrédulo, mostrou tudo que ele podia mostrar, mas ele não fala nada de Deus. Quantas pessoas têm a chance de testemunhar os milagres, mas não falam que aquilo é um milagre, mas mostra o que tem, mas não fala que foi Deus que fez. Quantas pessoas têm a chance de falar dos milagres de Jesus na igreja, não falam, porque tem vergonha. E muitas vezes essa vergonha não é vergonha, mas é aquela questão, eu não quero falar, deixa para lá. Irmão, é a oportunidade de mostrar o poder de Deus. Posso ouvir um amém na igreja? Pergunta para o teu irmão, fala assim, você está entendendo, irmão? Quem está entendendo aí, levanta a sua mão aí, por favor. Você veja que Ezequias, ele cometeu um erro terrível. Ele mostrou tudo na sua casa. Quer um conselho? Não mostre tudo da sua casa. Não mostre o seu quarto. Não fique mostrando para todos, mas fale o que Deus já fez na tua vida. Não leve o inimigo para dentro da sua casa, meu irmão. Ore a Deus, Senhor, quem que eu posso chamar para usar desta bênção que o Senhor me deu? Não seja, irmão, enganado por um presente. Não seja enganado por somente um grande elogio. Puxa, obrigado, hein? Puxa, que legal. Então vem aqui em casa. Mas o diabo está querendo se infiltrar dentro do seu lar, está querendo se infiltrar na sua vida. Jovens que por causa de um elogio de um rapaz que não é crente, mas chegou e falou assim, não, você é linda, eu queria mesmo namorar com uma crente, porque eu sei que é direita, mas você sabe que eu vou para a igreja, não, mas eu vou com você para onde você for. Muitos casos não acabam desse jeito. E às vezes por um presente que são palavras, acaba caindo. Não leve o inimigo para a sua vida, querido. Para ele poder entrar na sua casa, ele vai mandar primeiro o presentinho, alguma coisa que ele possa ter liberdade para entrar. Fala assim comigo, fala assim, Senhor Jesus, mostra para mim quais são as pessoas
que deve estar na minha casa. Eu quero que a minha casa, o meu lar, seja um lugar de bênçãos. Posso ouvir um amém na igreja? Olha, versículo 3. Olha aqui, irmãos, para terminar. Os diáconos já podem começar a se preparar. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi aqui aqueles homens disseram a ti? De onde vieram? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram a mim de Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há na minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Olha aqui, tudo que um dia Ezequias teve, Babilônia tomou. Por quê? Ele mostrou tudo. Se você quer falar para aquelas pessoas que vão na tua casa: olha, poxa, que isso, que você, olha, irmão, obrigado, mas foi Deus que me deu. Puxa, minha vida, olha, irmão, Deus pode mudar a sua vida. Que quando alguém entrar na sua casa, não esqueça de que tudo que você vai estar usufruindo lá, tudo, irmão, tudo, até da televisão, foi Deus que te deu. Tudo. Porque se você tem, é porque o Senhor que te deu a semente para você comprar, para você usar. Mas pelo amor de Deus, a tua casa é o teu lugar de refúgio. Irmão, o teu lar é a primeira igreja. A segunda igreja é essa aqui. A primeira igreja é lá. A mesma paz que você tem aqui dentro, tem que ter lá dentro também. Porque senão tem alguma coisa que não está batendo. Não é só na igreja que é meu lugar de paz, na tua casa também tem que ser, porque lá é a primeira igreja. Fala assim: o meu lar é a primeira igreja. Amém? Agora, uma coisa que eu vejo aqui em Ezequias, para ele lutar, ele orou a Deus. Foi ou não foi, gente? Para ele lutar, para vencer os inimigos, ele foi orar: Deus, me ajuda, me livra dessa. Foi buscar o quê? Fala comigo: direção de Deus. Mas para mostrar a casa, ele não perguntou para Deus se podia. Ele não orou: Senhor, Deus, eu devo fazer essa festa aqui dentro? Deus, eu devo fazer esse encontro? Deus, eu devo fazer tal coisa? Deus, eu devo fazer isso? Não, ele simplesmente, por causa de um presente, ele abriu a porta para o inimigo entrar e levou o inimigo para dentro. O inimigo andou em todos os cômodos da sua casa. Você sabia que, irmão, se alguém entrou na tua casa e não é bênção de Deus, até para trabalhar, Deus vai tirar de lá. Sabia? Que o diabo pode usar pessoas cheias de encantamento espiritual, cheias de malignidade. Ele começa a andar pela sua casa e começa a ver o que você tem e começa a falar: puxa, eu queria uma coisa dessa para mim. Puxa, eu queria isso. E começa a pôr a mão. E o diabo quer tentar usar aquela pessoa para lançar encantamento que você tem, inclusive na tua paz. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus: aonde o diabo colocou a mão, o Senhor está colocando as duas hoje em nome de Jesus. Posso ouvir um amém na igreja? Irmão, é uma coisa muito séria. Eu não estou exagerando na mensagem, não estou querendo causar medo, mas eu quero que você faça isso, leve para dentro da tua casa Jesus. Existe um pastor que ele é o contador dessa igreja, ele que faz a contabilidade tanto daqui como de Mogi das Cruzes. Quando ele estava desempregado, ainda ele não era empresário, ele falava assim, ele todo dia que ele ia procurar emprego, ele tinha naquela época aquele Corcel 2, lembra do Corcel 2? Mas o Corcel 2 dele estava bem judiadinho, sabe? Aí ele saiu, os diáconos já podem vir, viu, irmão? Os diáconos já podem vir. O Corcel 2 dele estava tão judiadinho, mas toda vez que ele ia sair de manhã para procurar emprego,
Ele saía assim, colocava o carro para fora, aí ele chegava do lado do passageiro, abria a porta e falava assim: entra aí, Jesus. E todo mundo ficava olhando, esse cara é louco, quem que está entrando no carro dele? Jesus, entra comigo e vamos comigo procurar emprego. E todo dia Jesus ia com ele procurar emprego, mas nenhuma porta abriu. Até que um dia ele chegou: Jesus, todo dia. Aí depois chegou um dia e ele falou assim: Jesus, vamos comigo procurar emprego. Foi. No meio da estrada, o motor do carro pega fogo. Ele teve que parar o carro, o motor pegando fogo. Foi: Jesus, o Senhor levou eu para... E agora? E meu carro aqui pegando fogo? E ele ouviu Jesus falar assim: eu sou contigo. Você vai ver. Pode servir das bandejas, pode pegar enquanto eu estou terminando a ministração. E quando ele chegou na casa dele, ele falou assim: olha, não tem mais onde procurar emprego. Da cidade de Guararema ligou um rapaz de uma empresa, de uma fábrica, e falou assim: olha, irmão, eu fiquei sabendo que você está desempregado. Olha, acabou de abrir uma vaga para contador aqui. Você quer? Claro. Então é tua, pode vir. Pode vir que é tua. Irmão, chama Jesus para entrar na tua vida. Leve Jesus no teu coração. Leve Jesus no meio dos seus amigos. Leve Jesus para dentro do seu quarto, para dentro da sua casa. Posso ouvir um amém na igreja? Olha quem que você vai levar para a tua casa hoje. Vamos lá no livro de Apocalipse. Vamos ficar de pé, mas pode ficar junto com a sua Bíblia de pé, querido. Apocalipse, capítulo 1, versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva da lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: João, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou aqui vivo pelo século dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Leve esse Jesus com você, que venceu a morte, tomou do diabo a chave da morte. O diabo não tem nem a chave mais do inferno, está na mão do Senhor. E Jesus fala que nenhuma porta do inferno vai prevalecer contra a sua igreja. A chave está com Ele. Glorifica o Senhor. Irmão, leve não Jesus morto para a tua casa, mas leve esse Jesus que eu acabei de falar, que fala para você: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa e o ômega. Jesus é o primeiro. Fala comigo: Ele é o primeiro. Ele começou comigo. Fala assim comigo: e Ele é o último, e vai até o fim comigo. Posso ouvir um amém na igreja? Eu estou sentindo a presença do Todo-Poderoso aqui. E uma coisa me chama a atenção. Fala assim comigo: os seus olhos
são como chama de fogo. Escute, os olhos chamam de fogo. É aquele que tudo vê, é aquele que enxerga, é aquele que vê coisas que eu não vejo, é aquele que vê que nenhum diabo pode ver. Está glorificando o Senhor. É aquele que vê o teu dia, como é que vai ser amanhã. É aquele que já sabe o que vai ser contigo. Ele já vê tudo. Glorifica a Deus. Irmão, fala assim: Jesus, é o Senhor que eu quero que tu entre na minha casa hoje. Entra comigo, Senhor. Inimigo nenhum vai entrar no meu lar. Só o Senhor que vai entrar comigo. Glória a Deus. Oh!